Bora lá falar sobre intestino. Qual a importância do intestino como causa e sustentação do processo de autoimunidade? Por que que o intestino ele é a causa e por que que ele também sustenta o processo das doenças autoimunes? Isso é muito comum no consultório quando eu pergunto para as pessoas, né? Como é o seu intestino? Ou elas falam que é um pouco preso, ou elas falam que é totalmente normal, né? Principalmente homens têm muita dificuldade de reconhecer alguma alteração intestinal. Mas o que eu vou dizer aqui para vocês hoje é que o intestino ele é muito mais do que um órgão excretor, ou seja, o fato de você ir diariamente ao banheiro não quer dizer que você tem uma saúde intestinal perfeita. Eu vou te explicar quais são os critérios, né? O que você deve olhar no seu estado de saúde para você saber se você tem uma saúde intestinal e o que você deve fazer com isso, porque de que adianta, né, a gente saber a causa de um problema e não saber o que fazer com isso, tá? Então hoje eu vou falar para vocês como que vocês podem, quais são as estratégias que vocês podem utilizar, simples, baratas, e do dia a dia de vocês para vocês terem mais saúde intestinal, tá ok? O intestino, gente, ele é um órgão muito grande, ele tem cerca de 8 metros. Então, se a gente pegar aí as nossas tripas e esticar, ele vai ter cerca de 8 metros de comprimento, tá? E desde 2008, a gente tem a gente sabe o mapeamento do microbioma. Então, a gente sabe que para cada célula do nosso corpo, a gente tem cerca de 10 bactérias. Então, a gente tem 10 vezes mais bactérias no corpo do que propriamente células, tá? Gente, vocês estão me ouvindo bem? É que para mim tá um pouco distorcida aqui a imagem do som. Alguém pode me dizer? Fala aí pra mim se tá alterado o som da imagem, se vocês estão conseguindo me ouvir totalmente, porque eu tô com esse microfone aqui, eu tô testando ele. Beleza, Edilene, obrigada, tá? Então, como eu tava dizendo, o intestino, para cada célula que a gente tem cerca de 10 bactérias. Então, a gente tem 10 vezes mais bactérias e isso forma cerca de 100 trilhões de micro-organismos no nosso intestino, tá? Então, o intestino ele tem uma função muito maior do que simplesmente excretar, né? Então, às vezes quando eu passo uma fórmula para a pessoa, eu falo isso aqui é para o intestino, ela fala, ah não, mas o meu intestino ele é normal, né? Eu vou ao banheiro diariamente, mas o intestino saudável ele vai muito além do que o fato de você ir ao banheiro diariamente. O intestino tem diversas funções. É claro que a função excretora é o que a gente consegue visualizar ali todo dia no banheiro. E é importante sim que você olhe para as suas fezes, tá? É importante que você tenha uma evacuação de cerca de 1 a 3 vezes por dia. 3 vezes é o ideal de você, a frequência com que você vá ao banheiro. Que você tenha fezes numa consistência adequada. Qual é a consistência adequada? É um formato de banana ou de salsicha, né? Então, fezes espedaçadas, fezes sem formato, fezes pastosas ou fezes em bolinha não é o ideal. Então, o ideal é que a gente tenha, sim, fezes num formato bonito, né? De banana ou salsicha, a gente fala assim, tá? E também o odor dessas fezes, né? O ideal é que a gente não tenha fezes muito fétidas, tá? Então é normal as fezes terem um cheiro característico, porque afinal de contas é o produto da nossa excreção. Só que quando ela tem um cheiro muito forte, né? Isso caracteriza uma putrefação, tem algo apodrecendo realmente aí, e aí é quando a gente produz substâncias chamadas putrecinas e cadaverinas, que dão esse cheiro de pútrido, né? De podre, de cadáver. Vocês conhecem alguém que tem um cheiro de cadáver, de podre? Então, essa pessoa, ela não tá adequada, tá? Tem algo acontecendo aí dentro dela e que não tá legal, tá? Normal é ter um cheiro característico, mas nada assim tão impossível de conviver, tá, gente?
Então, a função, essa é a característica do intestino em termos que você consegue visualizar, tá? Então, são as fezes, são a parte excretora do intestino, mas o intestino vai muito além disso. Ela tem uma função de assimilação, que é isso? O intestino seleciona o que entra para a corrente sanguínea e o que sai, o que deve ser excretado. E isso se dá devido a uma característica de permeabilidade seletiva. Então, o nosso intestino, já falei aqui em outras lives, mas ele tem essa característica, né? Tem as células, se você ver o ossinho da minha mão aqui, ela se junta bem certinho aqui. Então, ela se encaixa. Então, o intestino bem juntinho, uma célula da outra. O problema é que o mecanismo da autoimunidade, como causa da autoimunidade e sustentação dela, acontece fazendo com que o intestino fique com uma hiperpermeabilidade, ou seja, ele fica com fendas. E essas fendas causam hiperpermeabilidade, ou seja, o intestino ele perde a característica dele de selecionar quem entra e quem sai. Então acaba entrando quem não deveria e acaba saindo, sendo excretado quem deveria entrar, como vitaminas, minerais, tá? Então o intestino ele tem essa capacidade de seleção, né? Quem entra e quem sai, ele é um órgão super importante nesse sentido, né? Então, quem deve entrar? Vitaminas e minerais. Quem deve sair? Toxinas ambientais, vírus, bactérias, coisas que que nós temos contatos diariamente, que devem ser expulsos através das fezes, tá? Então, quando o intestino está hiperpermeável, ou seja, esburacado, ele deixa entrar substâncias que não deveriam entrar e ele deixa sair substâncias que ele deixa entrar quem não deveria entrar e deixa sair quem deveria ficar, tá? Ele perde essa assimilação inteligente, tá? Também tem a ação de detoxificar, de produção de neurotransmissores, né, como dopamina e serotonina. Então, esses são neurotransmissores, por exemplo, a serotonina está muito envolvida na nossa sensação de felicidade, né? Então, nas doenças autoimunes, a gente costuma ver as pessoas têm um estado depressivo, assim, né? Então, muito se deve a essa alteração intestinal que não faz com que elas produzam uma substância que é importante para ter felicidade, né? Que é a serotonina. Então, 90% da serotonina é produzida no intestino. Então, se eu não produzo esse neurotransmissor, eu tenho um problema de produção hormonal de uma substância que me deixa feliz, tá? É lógico, gente, que a questão da depressão, ela é multifatorial, tá? Então, tem vários aspectos envolvidos. Eu tô aqui me retendo e me restringindo a falar somente sobre a questão de produção de neurotransmissores que acontecem no intestino. O intestino também produz 50% da dopamina, que é um neurotransmissor relacionado à sensação de recompensa, tá? E a recompensa, ela é importante no nosso dia a dia. É o que nos faz ficar motivados e fazer as coisas por um motivo, né? Então, aquelas pessoas que não têm vontade de fazer as coisas, né, elas não têm sangue no olho, tesão em desenvolver algum projeto, alguma situação, elas têm um problema relacionado também à dopamina, que é o nosso mecanismo de recompensa, né? A gente faz algo buscando algo, né? Então, quando a gente tem problemas relacionados à dopamina, a gente não tem essa sensação de recompensa, né? A gente acaba deixando de ter prazer em fazer as coisas, tá? A Alexandre perguntou sobre a glutamina. Vou falar das estratégias que fecham o intestino, tá, Alexandre? Mas sim, eu vou explicar direitinho como que é isso. E a glutamina é uma dessas estratégias, tá bom? Mas eu vou explicar certinho. Então, o intestino produz, né, além de excretar, detoxificar, produzir neurotransmissores, ela também produz enzimas digestivas, tá? Então, isso é super importante para o nosso processo digestivo. Então, imagine você, então, vamos supor que você trabalhe num trabalho que você depende muito do trabalho de outras pessoas, tá? Então, tem um funcionário ali, que depois é você, e depois é um outro grupo de funcionários, né? E o nosso sistema, o nosso trato gastrointestinal, ele é assim. Ele começa na boca, ele desce pelo esôfago, depois no estômago e depois no intestino.
Então imagine, quando você não mastiga bem um alimento, ele desce para o estômago numa consistência e num tamanho que não deveria chegar. Ele deveria chegar no estômago já com uma consistência pastosa. Então o estômago tem que se sobrecarregar para fazer uma função que era dos dentes, era da boca, que era mastigar. Por sua vez, o intestino também tem que fazer uma função que não era dele, né? Então o intestino é como uma função numa fábrica ou num trabalho qualquer que você depende de outras pessoas, né? Então pensa, o estômago fala, poxa, chegou lá a comida, pô, esse dente, essa boca não mastigou de novo a comida, eu vou ter que fazer o trabalho dele, né? Ele vai ter que fazer o trabalho da boca, dos dentes. Só que ele não faz tão bem o trabalho dos dentes, porque ele não é especialista naquele assunto. Mas ele vai ter que fazer, porque senão ele vai depois passar o trabalho. Senão o restante, que é o trabalho do intestino, não vai acontecer. Então acaba que o estômago tem que fazer um trabalho que não é dele, mas ele não vai fazer tão bem porque ele não sabe fazer. Tá? E é assim que acontece com o nosso processo digestivo. Você não mastiga corretamente, logo essa comida vai descer numa consistência que não é adequada para o estômago não produz ácido o suficiente e enzimas digestivas de forma satisfatória para poder fazer a digestão completa, ela vai descer para o intestino já de uma forma que não deveria, tá? Então, o intestino é importante para a fabricação dessas enzimas. 80%, pessoal, da nossa imunidade acontece no intestino. Então, por isso, quem perguntou aí da glutamina, né? Por isso que você ouve falar que a glutamina é bom para a imunidade, porque os nossos enterócitos, as nossas células intestinais, elas são ávidas por glutamina, ela adora. E arrumando o intestino, tendo um intestino saudável, eu vou ter mais imunidade. Então, por isso que você ouve que glutamina é bom para a imunidade, tá? Porque as células intestinais se alimentam avidamente por essa glutamina. E aí, o que sobrar acaba indo para o tecido muscular, tá? Então, o intestino é um órgão que define o que entra e o que sai do corpo. Então, imagine quão importante é. Ele é a alfândega do nosso corpo. Imagine uma alfândega. Só chega aqui nesse país o que eu deixo entrar. Se eu não deixo entrar o que ele precisa, eu vou ter déficit, vai me faltar alguns produtos. Vai me faltar aqui substâncias, vai me faltar minerais que são importantes. Então, o intestino é a alfândega, tá? E aí você me fala que, mas intestino bom é quando eu vou todos os dias ao banheiro. Não. O intestino, ele dá vários sinais de que ele não está funcionando bem. Lembra que a função do intestino não é simplesmente excretar, colocar para fora na forma de fezes. É assimilar, é absorver, é produzir neurotransmissores. A gente tem uma conexão fina entre cérebro e intestino. Uma forma de você ver isso, né? Se você fica ansioso, muitas vezes tem gente que tem caganeira. Né? Tem neurônios no nosso intestino. Então, você vai fazer um vestibular, uma prova, seja lá que situação for que te causa nervosismo, você pode ter o intestino muito solto. Por quê? Está se comunicando ali com o seu cérebro, está ansioso. Mesma coisa você vai, principalmente mulher, né? Viaja para a praia, prende o intestino. Por quê? Fica constrangida de ir num banheiro que ela não conhece, com outras pessoas. Então, o intestino se prende naquele momento. Então, o intestino e o cérebro estão se comunicando o tempo todo, tá? E aí, além de observar a consistência das fezes, o que é importante a gente ver, além da questão da autoimune em si, então, se a pessoa tem autoimune, ela tem esses buracos intestinais. Isso é fato. Então, se a gente quer encontrar remissão, a gente precisa soldar, né? Uma vez um paciente disse para mim, como que faz para soldar esse negócio aí que você falou que tá esburacado? Vamos soldar. Mas tem outras alterações além da autoimune em si que são formas de você avaliar se esse intestino está saudável. O intestino, ele é uma mucosa e a gente tem mucosas em todo o corpo. Então, quando a gente tem uma mucosa que não está saudável, consequentemente, necessariamente, melhor dizendo, a gente tem
uma alteração da mucosa intestinal. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem a mucosa nasogeniana, que é a nossa parte nasal e da faringe aqui, amígdalas e tudo mais. Então, quando a pessoa tem rinite, sinusite, amidalite, ela tem uma alteração nessas mucosas aqui, tá? Então, necessariamente, antes de haver uma alteração nessas mucosas, ela tem uma alteração na mucosa intestinal. Alterações na mucosa urogenital, uretra, bexiga, vagina, são mucosas. Então, se a mulher ou o homem que seja, mas a mulher tem candidíase, infecção urinária de repetição, ela tem alterações na mucosa urogenital, necessariamente essas alterações começaram no intestino, tá? Então, isso é muito comum, muito comum. Então, se a gente quer tratar infecções urinárias de repetição e candidíase, a gente precisa cuidar primariamente do intestino. Asma, bronquite, alterações nas mucosas brônquicas, né? Então, antes de ter alteração nas mucosas brônquicas, tem alteração na mucosa intestinal. Então, isso é o que a gente chama de tecido linfóide associado às mucosas, tá? Então, antes de ter alteração em alguma mucosa, necessariamente tem alteração na mucosa intestinal. Então, o foco é tratar o intestino. E no caso das autoimunidades, esse intestino está esburacado, a gente precisa fazer isso aqui, ó, selar uma coisa a outra. Selei, fechei o meu território, só entra quem eu quero que entre e quem é bom para o meu corpo. Tá? Porque o que entrar aqui caiu no meu sangue e vai para todo e qualquer lugar do meu corpo. O sangue distribui, tá? E aí, como eu falei, né? Falei aí dos alimentos mal digeridos, né? Então, por exemplo, você não mastiga bem, logo o seu estômago vai fazer um trabalho que não era dele, era da sua boca. Por consequência, o intestino vai ter um trabalho prejudicado, vai fazer uma função que não era dele, tá? Então, a gente tem que ter o estômago ácido. É natural do nosso estômago ser ácido. Deus nos fez assim, com o nosso estômago ácido. E isso foi feito por alguma razão, tá? Então, só para definir a acidez, tá? Se vocês lembrarem lá da aula de química, um pH de 0 a 7 é ácido, acima de 7 ele é alcalino. O nosso sangue tem que ser alcalino. Lembra que é importante a gente ingerir alimentos alcalinos, uma água alcalina, tá? Mas o nosso estômago ele tem que ser ácido, pH de cerca de 2,5 mais ou menos. Por quê? Chegou o alimento ali, ele tem que cair numa poça de ácido para ele ser quebrado e digerido. Aí o estômago, a vesícula biliar vai enviar ali enzimas digestivas que vão fazer esses alimentos serem completamente digeridos e chegar no intestino bonitinho. Então, uma pessoa que utiliza antiácido, por exemplo, ela está diminuindo o quê? Ácido do estômago dela. Então, tomar antiácido não é a solução. Mas por que você se sente bem quando você toma um antiácido? Porque o antiácido anestesia o seu estômago, mas ele diminui a acidez do seu estômago. E diminuir a acidez do seu estômago não é algo natural. Quando o alimento chega ali, ele precisa ter um ambiente muito ácido para ele ser completamente digerido. Então, quando você usa qualquer substância que são antiácidas, e tem gente que usa isso cronicamente há anos, eu não vou falar o nome desse remédio aqui, tá? Mas tem gente que usa ele cronicamente há anos. Primeiro, a gente precisa tirar o que está agredindo o estômago, e o que está agredindo o estômago não é o ácido, que Deus fez o seu estômago com ácido por alguma razão, tá? Então, e quando você diminui o ácido do seu estômago, o que acontece? Você deixa ele favorável à proliferação de bactérias ruins, tá? Por exemplo, a H. pylori. Né? E tem gente que toma remédio para matar a H. pylori. Primeiro, se você tem um estômago ácido o suficiente, a H. pylori não encontra um ambiente para se desenvolver. Ela encontra um ambiente
não favorável ao aparecimento para a subsistência dela. Tá? Então, primeiro, o estômago tem que ser ácido, porque bactérias que são boas para nós gostam dessa acidez. Bactérias que não são boas para nós gostam de um estômago menos ácido. Ele vai continuar ácido, tá, gente? Mas menos ácido. pH em vez de ser 2,5, vai ser 4, 4,5, tá? E aí, quando esses alimentos não são completamente digeridos, eles vão acionar toda uma cascata de anticorpos, que é o que está alimentando a doença autoimune. Então, lembra, na doença autoimune, os anticorpos, que são nossas células de defesa, que estão 24 horas por dia, 365 dias por ano, funcionando para nos defender, essa é a função deles. Então, quando a gente tem contato com qualquer substância que exige do corpo uma defensiva, um mecanismo de defesa, eles estão aí para nos defender. Só que se eu fico tomando medicamento, fico ingerindo alimentos que não são totalmente digeridos pelo meu estômago, eu estou fazendo com que esse intestino esburacado chegue... Pensa bem, vamos lá. O seu estômago não produz ácido suficiente, esse alimento não foi digerido suficientemente, chegou lá um alimento grande no seu intestino que você não tem capacidade de digerir e seu intestino está com um buraco desse tamanho. Aí essa proteína mal digerida entra no intestino e chega na sua corrente sanguínea e vai ativar todos os seus anticorpos. E aí, lembra que tem um mecanismo chamado mimetismo molecular no mecanismo de autoimune? Mimetismo molecular é quando a gente tem uma estrutura do nosso corpo muito parecida com uma proteína alimentar mal digerida. E aí, toda vez que o seu corpo tem contato com essa proteína alimentar mal digerida, ela fica no mecanismo defensivo e continua atacando suas células saudáveis. Então, se você tem uma tireoidite de Hashimoto, esses anticorpos estão atacando as suas células tireoidianas. Se você tem alopécia, esses anticorpos atacam a sua raiz do fio do cabelo. Se você tem um problema articular, uma artrite reumatoide, uma espondilite anquilosante, esses anticorpos estão atacando suas células articulares. Se for uma endometriose, suas células do endométrio. Se for a sua pele, uma psoríase, um vitiligo, tá? Então, todas as vezes que o seu intestino está esburacado e que você se alimenta com essas proteínas mal digeridas, seja por um intestino que não está saudável, seja por um estômago que não produz eficientemente enzimas digestivas e ácido clorídrico, seja por uma boca que não mastiga direito a comida, você está exacerbando e alimentando toda essa fogueira do mecanismo de autoimunidade, tá? E o que ativa anticorpos? Gente, pode ir perguntando, depois eu vou responder, tá? No tempo da live eu vou responder. Talvez aqui nesse ladinho aí do vídeo tenha uma coisa para você clicar e fazer a pergunta, que aí fica melhor, que aí eu consigo depois responder de forma mais organizada do que se ficar aqui no comentário, tá? Mas fique à vontade se você não tiver esse botãozinho aí prontamente disponível, tá? E o que ativa? A primeira coisa que ativa essa cascata de anticorpos são as proteínas alimentares mal digeridas. Por quê? Porque a gente come todos os dias, o tempo inteiro, várias vezes por dia, tá? Então, todos os dias você está tendo a oportunidade, várias vezes por dia, de manifestar essa situação. Porém, tem outras coisas que também vão incentivar essa cascata inflamatória oriunda de uma ativação de anticorpos. Por exemplo, os medicamentos. Esses aí que eu já falei para vocês, que são inibidores da acidez estomacal, mas tem um grupo de medicamentos que é extremamente problemático quando a gente pensa em intestino, que são os antibióticos. Os antibióticos alteram muito a nossa mucosa intestinal, porque eles matam todas as bactérias boas, que são os probióticos, as bactérias, os lactobacilos, as bifidobactérias, tá? Os antibióticos fazem isso. Então,
Por isso que a gente deve utilizar com muita moderação, quando for extremamente necessário, porque eles vão alterar totalmente a nossa mucosa intestinal. Os anticoncepcionais também são totalmente irritantes da mucosa gástrica e intestinal, desculpa, e de forma geral todos os medicamentos, tá? Por isso que quando a gente pensa em autoimune, e as pessoas vão acumulando medicamentos, um em cima do outro, caixinha em cima de caixinha, a ideia é controlar esse mecanismo para que cada vez mais a pessoa tenda a diminuir e não acumular caixinha em cima de caixinha de medicamento, porque os medicamentos são alteram muito a mucosa intestinal. Outra coisa que altera, falei para vocês da H. pylori, tá? Então, tudo que vem de fora e que não é natural do nosso corpo vai incidir, vai estimular o nosso sistema de defesa, tá? Então, por exemplo, parasitas são micro-organismos que estão estimulando o nosso sistema de defesa a combatê-los. Então, se você tem um parasita no seu corpo, ele está se alimentando da sua energia e dos seus nutrientes para sobreviver. Ele está competindo com você por esses alimentos e por esses nutrientes e pela sua energia. Ele está te sugando. Então, hoje em dia, as pessoas perderam o hábito de tomar vermífugo. A gente tem que tomar vermífugo ainda. Não é porque a gente não anda descalço no sítio e come fruta sem lavar do pé que a gente não precisa de vermífugo. Sim, a gente precisa de vermífugo. E não é porque no seu exame parasitológico de fezes você não foi encontrado nenhum verme que você não tem nenhum verme. Gente, a gente tem uma lista gigantesca de vermes que a gente pode ter contato. E a gente tem cerca de 1 quilo de vermes no nosso corpo. Então, a gente tem contato com esses vermes e a gente precisa combatê-los. E aí, sim, a gente precisa lançar mão desses medicamentos vermífugos semestralmente, né, para colocar para fora esses vermes. E não necessariamente você vai vê-los, tá, gente? Quando eu falo colocar para fora, não é no sentido literal, tá, gente? Então, colocar metais tóxicos, tá? Então, metais tóxicos são extremamente estimulantes dos anticorpos. Então, lembra que é tudo que vem de fora que nos oferece risco. E as mulheres são as principais, são muito mais contaminadas com metais do que os homens. Por quê? O que mulher usa que homem não usa? Normalmente, tá, gente? Tem homem que usa e tem mulher que não usa. Mas o que mulher usa mais do que homem? Vamos ver se vocês dão um chute aí pra mim. Ou que vocês sabem que mulher usa mais. Alguém sabe o que a mulher tem contato de metal tóxico que o homem tem muito menos? Ele falou maquiagem, a gente já sabe, não vale. Maquiagem e produto cosmético é uma das formas que nós nos contaminamos muito mais do que os homens. Base, batom, né, produtos hidratantes. Mulher faz luzes no cabelo, usa tinta, mulher faz química para alisar o cabelo. Então, pensa a quantidade de substâncias que nós estamos tendo contato, diferentemente dos homens. Então, os homens são menos contaminados com metais tóxicos do que nós. Então, o que a gente pode fazer para minimizar isso? A gente pode começar a procurar por cosméticos veganos, produtos cosméticos de uma linha clean, né, que não tem todos esses metais como chumbo, alumínio, mercúrio. Gente, batom é o que mais tem chumbo. Tem chumbo assim, cara, numa quantidade exorbitante. O Paulo falou joias. Não são joias, mas coincide, né? Então a mulher tem muito mais contato com esses produtos de beleza, né? Hidratante, protetor solar. Então isso faz com que a gente se contamine muito mais. E, gente, eu sei que às vezes tem gente que acha que é frescura, mas a gente tem que pensar que é um pouquinho, mas é um pouquinho todos os dias da nossa vida. E essas coisas são acumulativas. A gente tem uma capacidade de pôr para fora, mas ela
a gente também acumula um pouco disso, né? Então, se você vai lá todos os dias, passa um batonzinho ou passa um rímel, você está acumulando um pouquinho por dia, né? Você está bioacumulando essas substâncias, tá? Mas os homens também acumulam através de desodorante, que tem alumínio, perfume, panelas, né, de alumínio, panelas de teflon. Então, esses metais tóxicos, eles são armazenados no nosso corpo e vão alterar vão estimular a nossa cascata de anticorpos. A gente também tem o bisfenol A, que é um disruptor endócrino, que é aquele que é encontrado nas embalagens plásticas. Vocês já devem ter ouvido falar que não pode congelar, não pode colocar no micro-ondas coisas plásticas. Por quê? Porque a gente tem os migrantes de embalagem, que são um deles o bisfenol A, que é o mais presente. Então, tudo que contém plástico, a maior parte dos plásticos contém o bisfenol A, que é uma substância química que os nossos são o que a gente chama de... Eles se ligam nos nossos receptores hormonais. Então, por que as doenças autoimunes são prevalentemente do público feminino? Porque tem a ver com o estrogênio, que é um hormônio predominantemente presente no corpo feminino, tá? Então, a gente tem mais receptor para estrogênio. Então, toda vez que eu pego um recipiente de plástico e teve contato com o alimento, esse plástico vai liberar bisfenol A no alimento. Se eu esquentar ou se eu congelar, eu vou liberar mais ainda. Se esse recipiente tiver contato com gordura ou com álcool, vai liberar mais ainda. Por isso que vocês vão ver em lojas de produtos naturais, que normalmente tem alimentos melhores, vocês vão ver um óleo de coco, uma manteiga ghee num pote de vidro. Porque esse pote de vidro não vai liberar substâncias negativas, o vidro não libera nada. Então a gente precisa, eu falo sempre, vamos trocando esses produtos por esses potes de plástico por potes de vidro, tá? Não precisa você pegar agora e jogar tudo de uma vez. Não, você vai lá, um dia vai no mercado, compra um potinho de vidro, outra vez que você for numa outra lojinha e vê um pote de vidro, você compra. Quando vê, você tem vários potinhos de vidro e você consegue substituir esses potes de plástico que tem na sua casa aí, que tá te alimentando de bisfenol A todos os dias, tá? E um copinho de cafezinho. Então, pense você no seu trabalho, se todos os dias você pega um copinho de café num copo de plástico de manhã e um copinho à tarde. Por dia, são 2 copinhos, por mês são 60 e por ano são mais de 700 formas de você ter contato com o bisfenol A. Então parece pouco, mas é um pouquinho todos os dias da sua vida tendo contato com isso. E isso altera, isso estimula os seus anticorpos a atacarem, porque é algo estranho, tá? Primeiro, pega esse copinho do seu trabalho, primeiro que é um crime ambiental, tá? A gente pegar um plástico, uma coisa que foi produzida pela natureza e jogar fora, usar uma vez e jogar fora. Isso, a gente precisa ter uma certa consciência ambiental. Como que eu vou usar um produto uma vez e jogar fora? Pensa o lixo que eu estou gerando no planeta. Segundo, que eu estou gerando um lixo para o planeta. Segundo, que aquele copinho de plástico com um cafezinho ou chá está me contaminando diariamente, dia após dia, com bisfenol A, tá? E, gente, olha para vocês verem. Eu atendo homens de 30 anos com testosterona aqui, ó, no dedão do pé. O meu pai de 70 anos tem mais testosterona que os homens de 30 anos de hoje em dia. A minha mãe tem mais testosterona que os homens de 30 anos. Então, assim, os homens de hoje não têm os níveis de testosterona, têm níveis de testosterona muito aquém do que eles deveriam ter. Eles estão na flor da idade. Né? Então, eles deveriam estar explodindo de testosterona por conta do estilo de vida deles, excesso de gordura e do bisfenol A, que diminui a testosterona deles porque estão se ligando a receptores de estrogênio, que são hormônios femininos, tá, gente? Então, isso é quase que uma epidemia. Os homens de hoje têm testosterona baixíssimas. Isso influi em muitas questões, inclusive a fertilidade deles, tá? Então, tudo que a gente é exposto, todo estopim ambiental que
estimula a cascata de anticorpos. Então, se você tem uma autoimune e você não tem uma digestão perfeita, se você come proteínas que não são bem digeridas, se você tem contato com metais pesados, se você tem parasitas no seu corpo, se você tem contato com migrantes de embalagem, você está estimulando o tempo inteiro os seus anticorpos a serem produzidos. E para quem tem uma autoimune, isso vai consequentemente fazer com que, erroneamente, eles ataquem as suas células sadias também. Então não tem como a gente excluir tudo isso do nosso dia a dia, mas tem como a gente minimizar, tá, gente? Tem como a gente minimizar. A Edilane colocou aqui, minha testosterona estava em 6 por conta do intestino. Eu não sei nem como você conseguiu medir, Edilane, porque a maioria dos laboratórios, quando está abaixo de 20, eles colocam indetectável, tá? Então, parte hormonal é necessário um intestino saudável. Edilane também comentou que está atenta aos hidratantes à base de leite e glúten, realmente. Que passa a rena há mais de 10 anos. Gente, hoje já tem vários produtos de beleza que são veganos, tá? Que não tem produtos. Aqui o Moura comentou produto químico no cabelo. Sim. E o profissional que trabalha com isso, tá, Denir? Ele é muito prejudicado, porque ele tá inalando todos os dias esses produtos químicos, tá? Então é pouquinho, porque é inalado, ele não tá comendo, né? Mas é todos os dias da vida, constantemente, um pouquinho por dia, você respirando esses produtos químicos, né? Então, é óbvio que isso não é bom para o nosso corpo, é óbvio que isso vai ativar uma cascata de anticorpos, tá? Beleza. E aí, como que a gente faz para tratar esse intestino que está hiperpermeável? Porque na autoimune o que acontece? Esse intestino está esburacado, né? Algo esburacou ele. Quando está esburacado, começam a entrar substâncias que não deveriam, que vão ativar essa cascata de anticorpos. Então, repetindo, alimentos mal digeridos, substâncias tóxicas como bisfenol A, como metais pesados, parasitas, o próprio estresse também, tá, gente? Sono inadequado. Então, tudo isso são coisas que nossas células de defesa entendem como algo a ser combatido, tá? Então, aí a gente precisa pensar, quando a gente pensa em modulação intestinal, consertar esse intestino, modular aqui, fechar esses buracos intestinais, a gente tem uma metodologia chamada 5Rs. A gente precisa se basear nesse processo, que é retirar, recolocar, reinocular e reparar e reavaliar. Então, primeiro, eu preciso retirar o que está agredindo o intestino. É como se fosse uma obra, você tem um monte de entulho. Aí você tá tirando com a pá carregadeira esse entulho. Só que do outro lado vem caçamba de entulho sujando o que você limpou. Aí você tira com a pá carregadeira esse entulho. Aí vem caçamba de entulho novamente. Então, com o nosso intestino precisa ser assim, a gente precisa não só recolocar, né? A gente precisa parar de contaminá-lo. Isso a gente faz comendo esses alimentos que eu já comentei aqui com vocês, por exemplo, glúten, proteínas do leite, açúcar, álcool, embutidos, né? Tudo que tem corante, adoçante, é extremamente irritante da mucosa intestinal, porque o intestino não reconhece como alimento, é uma substância artificial, tá? Então, primeiro eu preciso parar de jogar essas caçambas de entulho dentro de mim para poder dar conta de retirar. Então, o primeiro passo é parar de colocar entulho para dentro do corpo, tá? Segundo, recolocar enzimas digestivas e ácido clorídrico. Lembre que eu preciso digerir bem o alimento e para isso quem faz é o meu estômago produzindo ácido de forma suficiente. Então você pode utilizar limão, vinagre de maçã para estimular o seu estômago a produzir ácido o suficiente. Você se engana se você está pensando que o problema do seu estômago é excesso de ácido. Não,
Em 90% dos casos, o problema é a falta de ácido que não digere bem o alimento e te causa azia, gastrite, refluxo e é o gatilho para a autoimunidade. Então, utilizar ali água com limão, vinagre, ou a água com limão ou água com vinagre são estratégias interessantes para estimular a acidez. Uma outra estratégia é utilizar o abacaxi. O abacaxi tem uma enzima digestiva chamada bromelina. Você pode utilizar o abacaxi na sua salada antes, né, do almoço, então você come a sua salada ali, pica um abacaxi na salada, ou uma fatia fina de abacaxi logo após a refeição. Então fica a critério. O ideal é comer antes, mas eu sei que nem todo mundo gosta de comida agridoce, eu não gosto de doce com salgado, então eu prefiro comer depois. Então o abacaxi tem bromelina, que é super importante para o processo digestivo. Você também pode utilizar chás que são digestivos, como erva cidreira, hortelã, que mais? Erva doce, logo após as refeições. Então, cerca de 180 ml. 180 ml, gente, é tipo assim, meio copo desse aqui, tá? Então, é pouca quantidade de chá, desses chás que eu falei, logo após a refeição para otimizar a sua digestão, tá? Quando você estiver sentindo acidez, algum desconforto, você também pode utilizar esses chás que eu falei que são mais calmantes da mucosa, né? E tudo mais. O suco de aloe vera, né? Então, já viram aloe vera, que é um potinho que vocês compram, 30 a 100 ml 10 minutos antes das refeições, para ajudar na parte digestiva. E aí a gente reinocula pré e probióticos. Então, sempre que a pessoa tem doença autoimune, ela precisa utilizar pré-bióticos, que são bactérias boas, né? Lactobacillus, bifidobactérias. Então, eu recomendo fortemente que você utilize esses probióticos que você encontra em qualquer farmácia. E você também precisa utilizar alimentos que vão alimentar esses prebióticos, essas bactérias intestinais. Eles precisam ter o que comer, não é verdade? Então, não basta você colocar eles para dentro, mas você precisa dar de comer para eles. Então, por exemplo, a gente tem alho, cebola, alho poró, chicória, aspargo, é super bom, banana, mel, aveia. E aí a gente tem a biomassa de banana verde, que é uma estratégia super interessante. Então, você pode comprar ela pronta, essa biomassa, e em tudo que você conseguir colocar a biomassa de banana verde, você coloca. Tá? Bolos, sopas, caldos, feijão, tudo que você conseguir colocar a biomassa, você pode colocar. Ela não tem sabor e ela é super eficiente nessa modulação intestinal. E a gente tem aí os alimentos fermentados, que são super interessantes, kombucha, kefir de água, chucrute, tudo que for fermentado vai ser muito bom para o intestino. Eu sou muito fã de kombucha, né? Então, sou suspeita para falar, então são estratégias simples, baratas e acessíveis de você trabalhar a sua modulação intestinal. Tem uma outra coisa também, duas estratégias bem baratas, que são a maçã cozida. Então, é só você pegar uma maçã todos os dias de manhã, cortar em 4, tirar as sementes e cozinhar por 7 minutos, que essa maçã vai ter pectina, que vai ser super interessante para a mucosa intestinal. É como se ela se ligasse em substâncias que são nocivas, que são prejudiciais, e carregasse isso para fora por meio das fezes. E tem também a estratégia do caldo de ossos, né? Então você pode comprar ossos, né, aqueles ossobucos, né, tutanos ou pé de galinha, cozinhar na pressão por 1h30, refoga com alho e cebola antes, sal, tempera, cozinha, e você pode tomar o caldo dessa sopa, ou você pode bater e congelar em porções pequenas e utilizar como um caldo de carne, um caldo de frango, e utilizar em todas as suas preparações salgadas. Esse caldo de ossos é super rico em glutamina, é super rico em condroitina e glucosamina, que é super importante para a saúde das articulações, tá, gente? Então, quem tem artrite reumatoide, quem tem espondilite ou quem tem simplesmente um desgaste, é interessante utilizar o caldo de ossos, tá, gente? Mas tudo isso que eu falei, tanto a maçã cozida, quanto a banana verde, quanto o caldo de ossos, quanto os fermentados, né, kombucha, kefir, chucrute,
são estratégias que vão funcionar desde que você tenha constância no que você está fazendo. Então, precisa ser utilizado de forma constante, né? Não adianta você usar uma semana e na outra semana você não usar, ou usar 3 dias seguidos e ficar 3 sem usar. Então, você precisa ter uma certa constância, né? Não precisa ser exatamente todos os dias, mas todos os dias ter uma estratégia intestinal. Ah, hoje eu vou comer alguma coisa que tem biomassa, hoje eu vou comer, tomar um kefir de água, um kombucha, vou colocar aqui na minha comida esse caldo de ossos, vou fazer a maçã cozida, tá? Tô tomando aqui minhas bactérias prebióticas, né, que eu comprei na farmácia, tô tomando água com limão ou vinagre, tô tomando os meus chás digestivos, tô tomando meu abacaxi. Então as coisas vão se acumulando, tá, gente? Então, pelo menos uma dessas coisas diariamente. Então, isso que vai fazer a reestruturação, vai fazer o que a gente chama de modulação intestinal, fechar essas fissuras intestinais, colocar bactérias boas que vão competir com as ruins. O problema é que quando existe autoimune, existe muito mais bactérias ruins do que boas, e a gente tem que fazer a inversão. As ruins ficarem pouquinho e as boas em quantidade, só que para isso a gente tem que colocá-las para dentro do corpo e tem que alimentá-las para que elas se reproduzam, para que elas tenham um ambiente favorável para elas se sustentarem ali, tá? Então, se a gente não tem isso, tudo fica prejudicado. E é por isso que eu falo que o intestino saudável, com bactérias boas predominando o ambiente, com essas junções fechadinhas, né? Elas são a base para o tratamento de toda e qualquer autoimune. Então, por isso que o tema do que a gente está falando hoje aqui é causa e manutenção e sustentação da autoimunidade. A autoimune acontece porque esse intestino está hiperpermeável, está esburacado, e ela se mantém por conta desse mesmo fator. Então aí a pessoa tem um agravo do estado de saúde da autoimune dela, da piora, ou ela vai acumulando autoimune em cima de autoimune. Ela tem uma, daqui a pouco ela tem 2, daqui a pouco ela tem 3. Por quê? Porque o mecanismo não foi freado, que é essa hiperpermeabilidade intestinal. Então, gente, não é um mês fazendo isso. Isso é um processo que está acontecendo no seu corpo há muito tempo. E a gente precisa reverter isso. Então, para reverter isso, a gente precisa parar de colocar o que está agredindo o intestino e recolocar coisas boas para dentro dele. E todo esse mecanismo a gente vai soldando devagarzinho esse intestino. Mas não é rápido, tá? E não foi rápido que você desenvolveu, foram anos de desenvolvimento, tá? Então, para perguntas que minha live vai estourar o tempo. Letícia perguntou se eu atendo online. Sim, Letícia, é só clicar no link da minha bio que você vai para o WhatsApp e eu faço atendimentos online, sim. Desde a pandemia, o nosso Conselho de Nutrição liberou essa prática e hoje é permitido, graças a Deus. Isso foi muito bom para nós e para as pessoas que gostam do nosso trabalho. A Edilane me perguntou se existe algum exame que detecta a permeabilidade intestinal. Poxa, Edilane, não existe um exame definitivo para isso, tá? Existem biópsias intestinais, mas elas são mais relacionadas à doença celíaca, né? Então, as vilosidades intestinais na doença celíaca, ela está careca, o intestino é careca de quem tem celíaca, tá? Mas essa é a única diferença de quem tem doença celíaca de quem tem qualquer outra doença autoimune que não seja celíaca, tá? É essa carequice do intestino, tá? Mas a gente avalia muito por sinais e sintomas através de um questionário de rastreamento metabólico e também pelos níveis de anticorpos particulares de cada autoimune, tá? Então, tratar autoimune necessariamente envolve tratar intestino, tá? O Carlos perguntou, com a retirada da vesícula acarreta prejuízo no processo digestivo? Com certeza, Carlos, com certeza. Quando você tira a vesícula, você tira um importante alimentador do processo digestivo, que é a bilis.
né? Então, a bilis é importante para nossa digestão. Tem gente que sente, tem gente que não sente, mas é importante para nossa digestão, sim. Mas a gente pode suplementar enzimas que a vesícula biliar produziria, tá? Mas é bem interessante, isso acontece sim. Então, a gente deve, de todas as formas, evitar a retirada da nossa vesícula biliar, tá, gente? Então, por que a gente tem que retirar a vesícula? Porque a gente não usou estratégias que poderiam evitar. Tem como a gente fazer limpeza de fígado e vesícula de forma mais natural, mas quando chega num estágio que é impossível disso acontecer, aí vem o processo cirúrgico e aí a gente vai minimizar depois com algumas estratégias. Mas sim, é super importante a vesícula. Todos os órgãos são importantes, eles estão aqui no nosso corpo por algum sentido. Ninguém colocou um baço, um pâncreas, ou que seja uma vesícula biliar aqui dentro, de forma que não fosse necessário para nós. Então, quando a gente retira isso, a gente está assim alterando toda a fisiologia normal do nosso organismo, tá? Então é isso, as perguntas. A Letícia perguntou que soube de uma mulher com 50 anos que precisou fazer transplante de pulmão e perdeu a funcionalidade dos dois por ter trabalhado anos como cabeleireiro fazendo tintura. É isso mesmo, cabeleireiro, quem mexe com couro, né? Pintor, todo mundo que tem muito contato com produto químico é muito intoxicado, tá? Fechou, gente? Mais alguma pergunta? Picles? O que você falou aí do picles? Mucosa intestinal? Não entendi. Então, beleza. Fechou, gente? Era isso que eu tinha para hoje. Eu preciso encerrar, tá? Se você gostou, manda essa live para alguém que tem autoimune, que precisa ter uma modulação intestinal. Vai ficar gravado, manda para ela. Pede para ela seguir nos meus canais de YouTube e Facebook. E aí no meu link da bio tem um canal para um grupo de WhatsApp, que é um grupo mudo, ao qual eu posto conteúdos lá também, tá? Sobre imunidade. Então, curte lá, entra no grupo e vai interagindo aí para eu saber que tipos de conteúdo são interessantes para vocês que estão me assistindo. Muito obrigada a todos, mais uma vez, fiquem com Deus. Uma